eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade
Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, João 3,16, ou melhor, João 3,16. Texto áureo da Bíblia Sagrada, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, nessa noite eu quero trazer uma palavra intitulada: qual é o seu preço? Eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. Eu quero que você olhe para o seu companheiro e diga para ele: Deus investiu muito em você. Meus irmãos, eu quero dizer nessa noite do valor que você tem para Deus. Você que entrou aqui nessa noite, você que ainda não é crente, mas você tem um valor muito grande. Você tem um valor muito grande para Deus, e Deus te ama, e Deus tem propósito, projeto na sua vida. Nós lemos a palavra do Senhor em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia não está falando do sistema. A Bíblia também não está falando da terra. Mundo aqui são os seres humanos. A palavra de Deus diz que o único motivo de Deus vir a essa terra e morrer numa cruz foi porque Ele te amou. O amor dele por você é o único motivo dele ter descido aqui na terra. Eu estou falando para você que não é crente. O quanto Deus te amou. O quanto Deus te ama. Porque Deus não desceu na pessoa de Jesus na terra para morrer por causa de outra coisa, a não ser o homem. Qual é o seu preço? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente mesmo é que acha que a gente não vale nada. A gente mesmo é que acha que a gente não tem valor. Acha que a gente não tem significado. É você que acha que você não tem valor. É você que olha às vezes para você e pensa que você não tem significado. E também o próprio adversário do homem, que é o inimigo. O inimigo, ele às vezes coloca na mente da pessoa que ela não tem significado, que ela não tem valor nenhum, que ela não serve para nada. E com isso, meus irmãos, a gente vê muitas pessoas tentando, às vezes, até o suicídio. A gente vê muitas pessoas querendo dar o cabo da sua vida sem perceber o quanto essa pessoa ela é especial para Deus. Eu quero que você entenda nessa noite, eu quero que você não olhe para o seu irmão, mas eu quero que você olhe para você e que você tome essa palavra para você. Jesus morreu por causa de você. Jesus veio ao mundo por causa de você. Jesus sofreu naquela cruz por causa de você.
é o seu preço? Qual é o seu preço? Porque ouro não te compra, diamante não te compra, prata não te compra, euro não te compra, dólar não te compra, real não te compra, as riquezas do mundo inteiro não conseguem comprar você. Qual é o seu valor, irmão? Qual é o seu preço? É altíssimo. Só tem algo nessa terra que compra você. Só tem algo nessa terra que compra a sua alma. Chama-se sangue de Jesus Cristo. Oh, Deus investiu muito no homem. Irmão, eu quero dizer para você que você custa caro demais para Deus. Você custa muito caro para Deus, porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus tem dinheiro até na boca do peixe. Mas você custou muito caro. Aleluia. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou pelo poder da sua palavra. Ele foi dizendo: haja luz e houve luz. Haja expansão no meio das águas e houve expansão. E Deus pôs o nome da expansão céus. Ajunte-se as águas no lugar e apareça a porção seca. E apareceu a porção seca, Deus colocou o nome de terra. E Deus começou então a criar todas as coisas. Mas quando chega no versículo de número 26, que Deus vai criar o homem, Deus agora para o céu. Deus faz uma reunião celestial. Deus não diz, haja o homem, não. Deus diz, façamos. Deus reúne agora a triunidade de Deus. Deus reúne a cortes celestiais. Deus chama agora os anjos. Deus chama agora os querubins. Deus chama os serafins. Deus chama arcanjo. Deus chama a corte angelical. E diz, vamos fazer a coroa da criação. Você já agradeceu a Deus nesse dia por Deus te criar da coroa da criação? Deus não falou, vou criar o homem mais de semelhança minha. Deus não falou, criarei os animais a semelhança, não. Deus falou, vou criar o homem. Conforme, olha bem, ele reúne a triunidade. Qual era a triunidade? Era o Deus, era o Verbo e era o Espírito de Deus. E Deus reúne e diz, façamos o homem, mas vamos fazer ele conforme. Conforme o quê? Conforme o que, Deus? Conforme os anjos? Não. Vamos criar o homem conforme o arcanjo? Não. Vamos criar o homem conforme os habitantes do céu? Não. Vamos criar ele conforme a nossa semelhança. Foi Deus que falou, irmão. Vamos criar o homem conforme a nossa semelhança. Você foi criado à semelhança de Deus. Eu aprendi algo com Deus. Todo dia eu falo para Deus, obrigado.
o Senhor ter me feito, me criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me criado a coroa da criação. Meus amados, deixa eu falar algo para você aqui nesta noite. E eu quero falar bem alto, porque eu sei que o inimigo está ouvindo. O inimigo está ouvindo. E ele sabe disso que eu vou falar aqui nesta noite. Ele sabe que ele já perdeu a batalha. Sabe por que ele perdeu a batalha? Porque Deus, Ele não abre mão de você. Deus não vai te perder. Deus não vai te perder para o mundo. Deus não vai te perder para o pecado. Deus não vai te perder para o inimigo. Deus não abre mão de você. Você é de Deus e Deus te selou. Ele te selou. Aleluia. Meus irmãos, o homem é tão importante para Deus. Você é tão importante para Deus que nem a morte, nem o diabo, nem o pecado vai tirar você de Deus. O que Deus tem para você é seu. Deus criou o homem e deu a ele essa terra, para ele governar nessa terra. Deus sujeitou tudo debaixo do homem. Deus, irmãos, ao criar um homem, Deus deu a ele um tesouro. Deus deu a ele uma herança. E às vezes, quando nós olhamos para o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos ver o inimigo tentando atrapalhar o projeto de Deus. Eu digo tentando, porque ele nunca vai conseguir atrapalhar. Ele tentou atrapalhar o projeto de Deus, fazendo com que o homem desobedecesse a Deus e pecasse contra Deus. Alguém pode pensar, pastor, mas o inimigo fez com que o homem pecasse e o pecado atrapalhou o projeto de Deus. Não, o pecado não atrapalhou o projeto de Deus, não. Você pode olhar e dizer, pastor, mas o pecado paralisou o projeto de Deus. O pecado fez com que o projeto de Deus demorasse a cumprir. Não, você que acha o que Deus projetou para mim e para você cumpriu no tempo certo, porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4 que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Deus tem uma herança para você. Deus tem uma herança para mim. Deus tem uma herança para a igreja. Deus tem uma herança para nós. E essa herança, meus irmãos, Deus é tão bom que Ele fez ela e colocou num testamento. E você sabe que um testamento, ele só tem valor quando morre o testador. Aleluia. Você está entendendo por que Jesus teve que morrer na cruz? Está entendendo por que Deus colocou a nossa herança num testamento? E se o testador dessa herança não morresse, nós não receberíamos herança. Mas um dia lá no Calvário, Ele diz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito, e adormeceu, meus irmãos, a morte de Jesus. Então deu direito a mim e a você de receber as heranças, tanto nessa terra como na vida eterna.
Toma posse da herança de Deus, porque ela já é tua. Jesus já morreu. Aleluia. Você já pode tomar posse da herança. Começa nessa noite a tomar posse da herança. Começa nessa noite, irmão. Nessa noite, levante a tua mão. Levante a tua mão comigo nesta noite. Vamos adorar esse Deus. Levanta a tua mão comigo nesta noite. Vamos glorificar esse Deus. Levanta a tua mão nesta noite, porque Deus investiu muito em você. Deus investiu muito em você. E o projeto de Deus, irmãos, nunca falhou. Nada vai atrapalhar o projeto de Deus. Deus tem um projeto com o homem. Deus tem um projeto com a humanidade. Qual é o projeto, Jesus? Pastor, é a salvação da alma dele. É a salvação da alma dele. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, fica tranquilo. Aleluia, porque Deus já comprou, já te comprou. Deus já te comprou. Aleluia, você já foi pago. Aleluia, você já foi pago. Você não deve mais nada. Não adianta o inimigo querer, não adianta o mundo querer, não adianta nada das forças do mal querer. Você não deve mais nada para eles. Jesus Cristo pagou a tua dívida. Jesus Cristo pagou a tua duplicata que você tinha. Jesus pagou lá no Calvário com o sangue dele. Você agora é livre, é livre, é livre. Você não deve nada para o inimigo. Você não deve nada para o mundo. Você não deve nada mais para o pecado. Levanta a sua mão e agradece a Deus nesta noite, porque você é livre. Vou dar um minuto para você adorar o Senhor. Vou dar um minuto para você adorar o Senhor. Vou dar um minuto para você levantar suas mãos e adorar o Senhor pela sua liberdade. Você recebeu liberdade. Meus amados irmãos, é verdade sim que o inimigo, ao tentar Adão e Eva no jardim do Éden, nós nos tornamos escravos. Aleluia. Mas Jesus Cristo nos comprou do mercado de escravo. Agora nós somos livres. Livre. Você não é mais escravo não do vício. O vício não vai te dominar mais. O mundo não vai te dominar mais. As forças do mal não vai te dominar mais, porque você é livre e você está livre. Esse contexto que nós estamos falando, Jesus, ele vai dizer que assim como aconteceu no deserto, ele estava falando ali com Nicodemos, dizendo: olha, Nicodemos, porque Nicodemos era um líder religioso. Nicodemos era um conhecedor das Escrituras. Nicodemos sabia o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo: olha, Nicodemos, assim como aconteceu no deserto, vai acontecer agora. Porque da mesma forma, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, olha só, olha o contexto de João 3,16, olha o contexto. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele vai falar por quê? Vai explicar por que Jesus vai ser levantado na cruz. Vai explicar por que Jesus vai morrer na cruz. Esse porquê aí é uma explicação dos versículos anteriores, que Jesus está explicando para Nicodemos a respeito da serpente.
Israel estava no deserto. Ele caminhou por 40 anos no deserto, irmãos, 40 anos que Israel andou no deserto, quando saiu do Egito, em direção à terra prometida. A Bíblia diz que Israel saiu com a alta mão do Egito, ou seja, Deus estava na coluna de fogo durante a noite, e Deus estava na coluna de nuvem durante o dia, guiando o povo de Israel durante 40 anos. Deus não faltou nem um minuto com eles. Durante 40 anos Deus esteve com eles. Deus esteve com eles em todas as situações que eles passaram no deserto. Diz a Bíblia Sagrada que o mar abriu, o mar vermelho abriu, se tornou estrada para eles passarem. O Jordão também, quando viu isso, voltou atrás e abriu, disse: se o mar vermelho abriu, eu tenho que abrir também, porque eu sou menor do que o mar vermelho. Abriu também para o povo passar. A Bíblia diz que pão descia do céu para eles comerem durante 40 anos. A Bíblia diz que cordonizes vinham do deserto, meus, e vinha de montão, e eles matavam, comiam carne. A Bíblia diz que tinha uma pedra que seguia eles, aonde eles iam, ia uma pedra, e aquela pedra dava água para eles beberem. E Paulo diz que aquela pedra era Cristo. Esse povo, irmãos, as roupas não envelheciam neles. Esse povo, as roupas não envelheciam. As roupas, elas cresciam no corpo dele. O sapato crescia nos pés. Meus irmãos, 40 anos, e Deus caminhava com eles no deserto, e eles murmurando de Deus, e eles reclamando de Deus. Chegou a ponto, irmãos, agora de Deus permitir que as serpentes venenosas vinham e mordiam o povo. E aquele que a serpente mordia morria na hora. Não tinha remédio. Essa serpente é o símbolo do diabo. É o símbolo de Satanás. Todo aquele que foi mordido por essa serpente, se não buscar o remédio, se não buscar o antídoto, ele vai morrer, ele vai perecer, não vai ter salvação. Pastor, qual é o remédio? Qual é o antídoto? O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. E aquela serpente começou a pegar o povo, e o povo começou a morrer. E o povo agora começou a gritar de desespero: Moisés, roga a Deus que tire a serpente. E Moisés rogou a Deus, e Deus disse: eu não vou tirar a serpente, mas eu vou te dar um remédio, eu vou te dar um antídoto. Levanta uma serpente de metal, uma haste, coloca no arraial, e há de ser que toda pessoa mordida pela serpente, quando olhar para a serpente de metal, vai sarar, vai ser curado. E aqueles que não creem, Deus, os que não creem vão morrer. Os que não creem vão morrer. Aí, essas passagens bíblicas do Antigo Testamento, elas foram escritas para nós. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz que elas foram escritas para nós, que já são chegados os últimos tempos. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, irmãos, foi uma figura, foi uma sombra daquilo que ia acontecer no Novo Testamento, daquilo que ia acontecer com a igreja, daquilo que ia acontecer com Cristo. Mas até então, ninguém entendia, porque ninguém entendia aquela mensagem. Por que que Deus permitiu a serpente vir? Por que que Deus pediu que Moisés levantasse aquela serpente? Ninguém entendia. Mas aí vem aquele que é a própria lei. Aquele que é a própria lei, que ele é a palavra, que ele é o verbo. Ele vem, e João
vai dizer que ele veio e armou a sua tenda entre nós. Ele veio e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo que ele veio e colocou a sua tenda junto com os homens. Aqui estão os homens. Jesus veio e colocou a sua tenda também no meio. Agora Deus está na terra. E ele agora vai dar sentido às Escrituras. Ele agora vai interpretar a Bíblia. E ele vai pegar um mestre de Israel que conhecia toda a lei e vai dizer: olha, Nicodemo, vou te explicar hoje. Olha o show de Bíblia. Vou te explicar hoje por que Deus permitiu a serpente morder o povo e por que Deus mandou levantar a serpente no deserto. Tudo aquilo ali era figura. Era o que ia acontecer, Nicodemos. É o que vai acontecer com o Filho de Deus. Porque assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aqui que está o segredo do Evangelho. É aqui que está o segredo da palavra. Jesus morreu pelo mundo inteiro. O amor dele foi pelo mundo inteiro. Mas a salvação é para aqueles que crêem. Aí o verso de número 16, ele vai fechar. Porque Deus amou o mundo inteiro. Olha bem, amar, ele amou o mundo inteiro. Então, meu amigo, você não precisa pedir a Deus: Deus, me mostre se o Senhor me ama. Olha para o Calvário. Tem pessoas que às vezes, irmãos, até irmãos que servem ao Senhor, dizem: Deus, será que o Senhor me ama? Deus, prova o seu amor para comigo. Deus, faz isso para me ver se o Senhor me ama. Olha para o Calvário, irmão. A maior demonstração de amor de Deus está no Calvário. Se Deus nos amou quando nós éramos contrários a Ele, se Deus nos amou quando nós estávamos todos no pecado, quando Deus nos amou, irmãos, toda a humanidade estava debaixo da lei, ou seja, toda a humanidade estava debaixo do pecado. Não tinha um justo sequer. Não tinha um justo sequer. Não tinha ninguém que fazia o bem. Os pés eram ligeiros para derramar sangue. Ele nos amou nessa situação. Ele nos amou nessa condição que nós estávamos em pecado. E se Ele nos amou quando nós estávamos no pecado, o que é que Deus não pode fazer por nós que agora estamos justificados do pecado? Por que você tem dúvida? Por que que as dúvidas tomam conta do seu coração? Por que que você deixa a dúvida tomar conta do seu coração? Se Deus te amou quando você estava no pecado, e agora que você está perdoado, e agora que você foi justificado, será que Ele não te ama muito mais?
Eu quero dizer algo para você nesta noite. Será que Deus te ama mais agora que você está perdoado? Será que Deus te ama mais agora que você foi justificado? Não. O amor de Deus é o mesmo. Eu quero dizer para você que nada que você fizer vai fazer o amor de Deus aumentar por você. Irmão, entenda que o amor de Deus por você é imenso. Você pode dar o seu corpo para ser queimado. Você pode juntar suas riquezas todas e dar para os pobres. O amor de Deus continua o mesmo. E você pode falhar a vida toda. Você pode errar a vida toda. Você pode cometer a maior barbaridade a vida toda. Que o amor de Deus continua o mesmo. O dia que você converter, o dia que você arrepender dos seus pecados, o dia que você dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Ele te abraça novamente da mesma maneira. Pastor, mas eu já mexi com droga. Eu venho lá do mundo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele purifica você de todo pecado. No Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, eles matavam um animal inocente. E o sangue daquele animal inocente fazia assim no pecado, ó. Cobria o pecado. Certo? Certo, irmão? Amém? É assim mesmo? A pessoa pecava e quem que pagava era o inocente animal. Era o animal inocente que pagava. E o sangue daquele animal cobria o pecado. Pegava como se essa Bíblia fosse o pecado. O sangue do animal vinha e cobria o pecado. Mas o sangue de Jesus, irmãos, ele não cobre pecado. O sangue de Jesus, ele limpa o pecado. Ele limpa o pecado. Aleluia. Quando Deus olha para você, Ele olha para você pecador, olha para você comedor de feijão, mas você é limpo, mais limpo do que a neve, ou mais branco do que a neve. Porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Ele te limpa. É como se você pegasse um pano e começasse a limpar esse público. O sangue de Jesus não cobre pecado. O sangue de Jesus limpa o pecado. E Ele espera por você nesta noite. Ele espera por você nesta noite. Você que ainda não entregou sua vida para o Senhor. Ele quer limpar todos os teus pecados. Todos. Aqueles pecados que nós sabemos que falhamos e aqueles que nós não sabemos que estamos pecando. O sangue de Jesus limpa tudo. E quando você vem para Cristo, você se torna agora uma nova criatura, uma nova pessoa. Você vai passar agora de criatura, porque você foi criado por Deus.
Preste atenção. Você foi criado por Deus conforme a imagem e semelhança dele. Mas por causa de Jesus, que é filho de Deus, você vai passar de criatura para filho de Deus. Oh, aleluia. Oh, se o mundo entendesse isso, irmãos. Se a humanidade entendesse isso. O filho tem direito da herança do pai. Eu já disse para os irmãos, a partir do momento que você passa a ser filho, você tem direito à herança. Eu só fico pensando que tem muita gente esperando receber herança. Não, Jesus já morreu, o testador já morreu, o testamento foi aberto e você já recebeu a sua herança. Irmão, desfrute da sua herança, desfrute da sua herança, desfrute da graça de Deus, desfrute das bênçãos de Deus, desfrute dos presentes de Deus. Fala línguas estranhas, profetiza, dá glória a Deus, canta louvores a Deus, diz que Ele é lindo, diz que Ele é maravilhoso. Tão lindo o ser filho, que nós já recebemos a língua do céu. Nós falamos a língua humana, mas falamos a linguagem do céu. A linguagem humana todos nós entendemos, mas a linguagem do céu só Deus entende. Quando você está falando línguas estranhas, você está comunicando diretamente com Deus, e Deus está entendendo, e você está sendo edificado. Oh, meu amado irmão, fala a língua do céu nesta noite. Não olha para o número de pessoas, não pense, não é um congresso. Não, meus amados irmãos, não espera congresso. Deus não precisa de congresso para te abençoar. Deus não precisa de congresso para te encher do Espírito Santo. Deus não precisa de congresso para te curar. Deus não precisa de congresso para fazer nada. Ele faz a hora que Ele quer, quando você abre o coração.